Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes aqui no salão, encarnados e desencarnados, que estão aqui também presentes, né? As equipes nos auxiliando. Bom dia também a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos nesse domingo especial, né? Domingo de Páscoa. Olha só que bênção. Vamos aos nossos recados? Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes de iniciarmos os nossos trabalhos. Prato do dia. Hoje nós temos tortas congeladas, frango com requeijão e palmito, hein? Ao término do trabalho, uma pessoa lá fora vendendo torta congelada de palmito e frango com requeijão. Nós temos hoje, como desenvolvimento da nossa palestra, a seguinte rotina. Leitura da mensagem com o André. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial, Vandercy. Vibrações gerais, prece de encerramento das águas com o Francisco. E hoje temos como tema da palestra: é possível ser feliz mesmo em meio aos problemas da vida. Olha só que interessante, hein? O palestrante é o nosso amigo trabalhador aqui do nosso grupo, Ricardo Storelli. Eu não vou dizer para vocês que é a primeira palestra dele aqui na casa. Não, é a segunda. A primeira foi agora de manhã. Vamos vibrar para o nosso amigo, que fez uma excelente palestra de manhã. Vamos ouvi-lo com carinho. Alguém vindo pela primeira vez?
Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo, que Jesus lhe abençoe e que você encontre aqui na casa, assim como todos nós, a paz, a saúde, o equilíbrio que deseja. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, pergunte para a Márcia, para o Paulo, ou para nós aqui da equipe, alguma orientação que você precisa. Bem-vindo, tá? Por favor, André, vamos começar os nossos trabalhos. Um bom dia a todos. O Espírito da Verdade, capítulo 69, Riqueza e Felicidade. Psicografia de Chico Xavier. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda isolados nas trevas da inteligência. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amarguras lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúmes, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderá mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A felicidade não é deste mundo. Item 20. Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza de minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não. Por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e as mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Cardeal Murlot, Paris, 1863. Agora, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, escutando as batidas do nosso coração. E nesta manhã tão linda de sol, estamos aqui para agradecer a vida, agradecer a oportunidade do trabalho, do aprendizado. Pois é, estamos aqui para aprender, para escutar o que o nosso amigo hoje vai nos falar com tanto amor. E que possamos, no nosso dia a dia, colocar sempre, mas sempre, um pouquinho a prática do que nós aprendemos aqui. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, e que assim seja.
Ser feliz é um dom que Deus nos dá todos os dias. Muito bom dia. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos refletir sobre a possibilidade de sermos mais felizes, mesmo em meio aos problemas da vida. Nada é por acaso. Há mais ou menos um ano, eu assisti uma palestra. E o palestrante ele falava com tanto carinho, com tanta serenidade, sobre a possibilidade de sermos mais felizes, mesmo tendo problemas na vida, que eu guardei essa palestra comigo com muito carinho. Eu sabia que um dia eu teria a oportunidade de transmitir tudo o que eu tinha aprendido com aquela palestra. E esse dia chegou. Então, os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para essa tarefa, aos amigos deste trabalho pelo convite, e a vocês que saíram de suas casas hoje em busca de mais aprendizado. Todos nós carregamos no coração o dom de ser feliz. Nós não temos o direito de imaginar que felicidade é um estado de letargia ou de uma forma de entorpecimento. Não. Ser feliz não é estar entorpecido, distante da realidade ou longe dos problemas. Muita gente acha, que felicidade é um breve momento onde a gente esquece os problemas. E esse é o perigo. Porque nesse momento de fragilidade a gente abre portas que deveriam ficar trancadas. Eu acredito que felicidade é um estado de espírito que contempla possibilidades e dificuldades. E quando a gente encontra um equilíbrio no meio de tudo isso, descobre que pode ser feliz mesmo tendo problemas. O meu avô ele sempre me falava que para ter uma vida plena, a gente deveria evitar viver nos extremos. E com isso, então, eu aprendi que era errado viver no extremo do problema. Assim como também não era bom viver no extremo da felicidade. Era fundamental encontrar um equilíbrio. Não podemos viver dentro dessa bolha chamada problemas. Então, pessoal, não tem como a gente falar de felicidade sem antes a gente não falar de problemas. Porque os problemas, a gente dá muito mais ênfase aos problemas. É como se a gente vivesse dentro dessa bolha e dentro dela a gente só colocasse problemas, problemas e mais problemas. A questão é que se a gente não fizer nada, essa bolha nunca vai estourar. E eu quero poder mostrar para vocês como é possível ser feliz, mesmo tendo problemas. Só que lembra que eu falei que felicidade é um estado de espírito que contempla o equilíbrio entre possibilidades e dificuldades? Então a gente tem essa capacidade, mas a gente tem que fazer isso fora da bolha. Então eu classifiquei aqui alguns dos problemas que, na minha visão, mais bloqueiam a nossa felicidade ou mais engordam essa bolha. O desemprego, doença, perda de entes queridos, relacionamentos, solidão, falta de tempo, falta de dinheiro, não realizar um sonho. Eu sei que cada um de nós tem a nossa própria bolha de problemas. Ela faz parte da nossa vida e da nossa própria evolução. Quem esteve aqui naquela palestra, onde foi apresentada a história daquele sujeito, que à medida que ele ia caminhando, ele ia tirando os pedaços da sua cruz. E quando ele se deparou com um abismo, a cruz dele não era grande o suficiente para servir de ponte. Vocês lembram? Então, os problemas, eles sempre vão existir na nossa vida. Nós sempre vamos ter que carregar a nossa cruz. Isso é fato. O que a gente não pode é fazer disso um fardo extremamente pesado ou viver uma vida só de lamentações. As dificuldades da vida não podem ser um empecilho para a nossa felicidade. É possível ser feliz mesmo em meio aos problemas da vida. O que vai fazer a diferença é a administração que nós vamos fazendo desses problemas, não permitindo que eles venham fazer sombra sobre a nossa felicidade. Muita coisa na nossa vida deixa de acontecer
Porque a gente não tem o empenho, não tem a dedicação, não tem a ação que verdadeiramente pode desencadear a felicidade. A felicidade depende da maneira como nós agimos. O problema é que nem sempre a gente escolhe aquilo que verdadeiramente pode desencadear a nossa felicidade. Cuidado para você não perder a sua vida. Cuidado para você não perder o seu tempo aqui sem a oportunidade de ser uma pessoa realizada. Eu preciso ser uma pessoa realizada. Você precisa ser uma pessoa realizada para ser feliz. Se você não é uma pessoa realizada, você pode estar vivendo de maneira errada. E nós vamos ficando infelizes à medida que a gente vai vivendo errado. E de repente aquilo explode dentro da gente, né? E tem um monte de nome: depressão, angústia, ansiedade. A gente dá uma série de nomes àquilo que antigamente a gente só chamava de infelicidade. São muitos os motivos que entristecem as pessoas hoje. Nós sabemos, o mundo mudou, a realidade mudou. Mas veja bem, se o mundo mudou, nós também temos que mudar. Porque hoje o nosso empenho tem que ser muito maior do que era antigamente. E é interessante isso, né? Porque para cada momento da nossa vida, a gente tem que ter um empenho diferente. Pode ser que hoje você tenha tido um momento mais tranquilo, pode ser que não. Pode ser que hoje esteja sendo um dia mais exigente do que foi ontem. A sabedoria é a gente ter olhos abertos e perceber quais são as exigências do dia de hoje. Assim como um empresário que precisa colocar na mesa todas as questões da sua empresa, porque se ele descuidar, pode pagar caro por isso. Na nossa vida é a mesma coisa. Administrar a vida é o negócio mais importante. Não descuide da administração da sua vida. Administre seu trabalho, sua vida afetiva, seus relacionamentos, administre seus sonhos. Administrar sonhos é importantíssimo para que a gente se realize. Às vezes não é a concretização do sonho que nos realiza, é o processo de criação. Quando você começa a produzir sonhos para o futuro, e aí começa a estabelecer metas. E isso deixa o ser humano vivo. Muitas pessoas estão deprimidas porque deixaram de sonhar. Muitas pessoas estão angustiadas, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de abrir a porta do quarto, porque deixaram de nutrir sonhos, deixaram de ter projetos. O ser humano não pode ser feliz sem ter um projeto. Pode ser um projeto pequeno, mas tem que ter. Minha esposa sabe. Todo ano eu invento um projeto. Teve um ano que eu queria fazer uma fonte com água caindo, com planta, enfim, era uma cascatinha que a gente queria pôr na sacada do nosso apartamento. Mas a questão que eu quero mostrar para vocês é que não é a fonte em si, e sim todo o tempo que a minha mente estava ocupada com aquele projeto. Sabe aquela frase? Mente vazia é a oficina do diabo? Eu me realizo criando coisas. Isso me dá muito prazer, me dá muita felicidade. Eu ocupo a minha mente com coisas boas. Eu não dou chance para ela ficar ociosa. Você tem que encontrar aquilo que te deixa feliz. Se você não tem capacidade para criar nada, tudo bem, não tem problema. Mas tenha pelo menos o foco em manter a sua mente ativa no bem. Bons pensamentos geram boas palavras, que geram boas atitudes. Tem gente que é feliz cozinhando. Minha mãe é italiana e ela adora fazer aquela macarronada. Hoje ela está lá já preparando a nossa macarronada de domingo. Mas a questão é assim, ela não se preocupa com o trabalho que vai dar para fazer aquela macarronada. A felicidade dela está na possibilidade de fazer a família feliz. Tem gente que adora ajudar o próximo e se realiza com essa doação de amor. Se realiza com essa capacidade de sempre fazer um pouquinho mais pelos outros.
você precisa se apegar a alguma coisa. Você precisa manter acesa a chama que dá sentido à sua vida. A gente precisa se apegar a alguma coisa para fortalecer todos os dias o sentido da nossa vida. Deixa eu contar uma história aqui, que é um fato verídico, que mostra a importância de darmos sentido à vida. Viktor Frankl é o pai da logoterapia, que é um braço da psicologia que estuda justamente o sentido da vida. Viktor Frankl, ele viveu a tristeza dos campos de concentração. E vivendo ali, ele percebeu que as pessoas que mais perdiam o sentido da vida eram aquelas que não tinham mais expectativa de sair de lá, ou de encontrar um familiar, ou de reencontrar as pessoas que amavam. Muitas perderam esse sentido da vida e até se suicidaram. Elas estavam totalmente entregues ao processo da morte. Viktor Frankl, percebendo que isso também poderia acontecer com ele, começou a cuidar de uma planta na janela da sua cela. Ele estabeleceu com aquela flor um vínculo. Então ele falava para ele mesmo: a vida dessa flor depende de eu estar vivo. O meu sentido de vida está ligado diretamente ao sentido dessa planta. Se eu morrer, essa planta também morre. E veja bem, um homem grande como Viktor Frankl, depois vocês podem pesquisar a importância dele para a psicologia. Um homem grande como ele, estabelece como meta num determinado momento da vida, cuidar de uma simples flor. Mas foi justamente o cuidado que ele tinha, o vínculo que ele tinha com aquela flor, que manteve nele acesa a chama do sentido da vida. E você, já parou para pensar naquilo que te faz ter mais vontade de viver cada vez mais? Às vezes somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim, mas dizemos de maneira apressada. Há tanta coisa bonita acontecendo na nossa vida hoje, há tanta coisa florescendo do nosso lado, e muitas vezes por causa do nosso pessimismo, ou por causa da nossa maneira apressada de ver as coisas, a gente enxerga e reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que as coisas boas aconteçam. Abram as portas, vamos abrir as portas do nosso coração para que as coisas boas aconteçam. Purificar a mente e pensar e começar a evitar pensar nos problemas e começar a construir soluções. Como Viktor Frankl, que estabeleceu o vínculo com a flor. Uma coisa tão pequena, mas que fez uma grande diferença na vida dele. Ser feliz dá trabalho. A felicidade é um dom que vem de Deus, mas ela é construída aqui, com o nosso esforço e com o nosso empenho. Se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa se empenhar para que essa família seja feliz. Se a gente quer relacionamentos felizes, se a gente quer que os nossos relacionamentos deem certo, a gente precisa se empenhar para que esses relacionamentos deem certo. É a regra da vida. Quem desconsidera essa regra pode correr o risco de se transformar numa pessoa infeliz. Eu não acredito que vocês vieram aqui hoje com a missão de serem infelizes. Eu não acredito que vocês tenham a infelicidade como meta. Às vezes acontece. A gente vai se acumulando de infelicidade. Da mesma maneira que a gente também pode se acumular de felicidade. Você precisa ser mais seletivo com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com as pessoas com quem você se relaciona e principalmente com os assuntos que tomam o seu tempo. Ser feliz é um convite que Deus nos faz todos os dias. Nós espíritas acreditamos na vida eterna. Mas a vida eterna, ela é um segundo momento. Nós passamos por esse intervalo de tempo entre a nossa chegada e a nossa partida e descobrimos que tudo é muito frágil,
temporário, e a vida eterna depende do que nós fazemos nesse intervalo. Aqui no Paz e Amor, na doutrina e também no Evangelho, nós somos convidados a refletir todos os dias de que, na verdade, nós já começamos a construir a vida que será eterna. E a pergunta que eu me faço todos os dias é: como é que eu estou construindo o eterno nesse tempo que me resta? E para mim a resposta é clara: o Evangelho. Ame um pouco mais, odeie menos, reclame menos, ajude mais, confie mais. A felicidade, ela não cai do céu. E acredito que vocês já tenham entendido que é você que precisa buscar. É você que precisa administrar os seus problemas. É você que precisa querer sair da bolha. Mas se mesmo assim você sentir dificuldades, peça com fé e confiança em Deus, que certamente Ele vai ajudar a seguir fortalecido por essa jornada, e você certamente vai encontrar a sua felicidade. Que tenhamos um excelente domingo de muita felicidade. Bem, agora que já equilibramos os nossos pensamentos, serenamos nossos corações, após a palestra do nosso querido irmão Ricardo, vamos fechar os nossos olhos. E a gente sempre costuma dizer que a gente pede para fechar os olhos, para que nós tenhamos uma concentração maior e aproveitemos mais essas bênçãos que nós vamos receber aqui nesta manhã. Vamos procurar sentar confortavelmente, o mais afastado possível do banco da frente. Vamos respirar profundamente, equilibrados, para que nós possamos então iniciar a receber as bênçãos do alto através do passe que os trabalhadores nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, o nosso centro de força coronário, esse importante centro, regulador de todos os pensamentos, receptor das energias solares, dos raios da espiritualidade superior. Lembrando que centros de força são como sensores que nós temos espalhados pelo nosso corpo e que recebe as energias beneficiando os órgãos que estão a cada um deles associados. Assim, o centro de força coronário é o grande centro que comanda todos os demais. Essa luz dourada agora, ela vai adquirindo um tom azulado e vai pousar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, regulando os nossos sentidos e ainda facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no nosso centro de força laríngeo, regulando o nosso aparelho fonador, regulando o nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que ingerimos seja adequadamente processado em nossos brônquios, alvéolos, propiciando a transformação e a purificação sanguínea. Essa luz azul agora, ela vai pousar na altura do nosso coração e vai adquirindo um tom rosa, serenando nossos batimentos cardíacos, acalmando as nossas emoções. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda facilitando o metabolismo da circulação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, gástrico, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, aparelho urinário, permitindo que
os alimentos que nós ingerimos possam ser adequadamente metabolizados de acordo com as nossas necessidades. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e pousa na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, regulando as nossas energias reprodutoras e ainda a nossa capacidade criativa. E ela agora vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar a nossos pés. Agora vai subindo pela parte traseira das pernas, até pousar na base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, no centro de força básico, regulando as energias provenientes da terra e ainda equilibrando todo o nosso aparato ósseo e muscular. Essa luz laranja forte agora vai subindo pela nossa coluna vertebral lentamente, até chegar na base de nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronária e fechando assim esse circuito de refazimento energético. Bem, agora que nós recebemos, é o momento de nós doarmos, e doarmos em formas de bons pensamentos, de energias positivas, vibrando, como nós dizemos, e vamos começar a fazer essas vibrações, inicialmente pelos nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo, percorrendo todos eles, deixando entrar essa luz de Jesus. Vamos mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor. Vamos mentalizar nossos ambientes de trabalho e todos os nossos companheiros que conosco labutam, nossos chefes, subordinados, para que eles também possam ser beneficiados na razão de suas necessidades. Vamos mentalizar o nosso bairro, vamos mentalizar a nossa grande cidade, vamos mentalizar aqueles que estão nas ruas, que não têm um teto para onde retornarem ao fim do dia, para que eles possam ser beneficiados e amparados em suas jornadas, que nós possamos levar a cada um deles, sobretudo, o amor, com um gesto amigo, com uma palavra de carinho, para que possam ser inspirados e prossigam suas vidas, por mais difíceis que elas sejam, na certeza de que sempre haverá um caminho a ser seguido, um caminho de paz. Vamos vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, presos às dependências químicas, para que possam também ser inspirados a buscar auxílio especializado, e possam retomar e prender novamente as rédeas de suas vidas, deixando de ser considerados seres humanos de segunda categoria. Que todos possam ser amparados, assim como aqueles espíritos que lá se encontram, para que também possam ser conduzidos a prontos socorros, onde recebam o medicamento que necessitam, para também encontrarem a sua paz. Vamos vibrar por aqueles que estão nas penitenciárias, aqueles ambientes hostis, para que consigam retomar seus caminhos, que possam saldar suas dívidas com a sociedade e, ao término delas, regressar ao mundo de labuta, de trabalho, recuperados. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, sejam aqueles que ali labutam, que estão nas linhas de frente, sejam aqueles que estão adoecidos, para que todos possam ser amparados, que tenham esperança, bom ânimo, perseverança, fé, para superar as suas dores, que não tenham angústias no coração, que não tenham desavenças, raivas, desequilíbrios, inconformismos com a dor, na certeza de que é muito mais fácil passar por esses momentos de dor se estivermos com a cabeça erguida, com o Evangelho de Jesus a guiar nossos passos. Vamos vibrar pelos nossos idosos que se encontram nos asilos, ou mesmo aqueles que se encontram em suas casas, mas que estão abandonados e solitários de amor, para que sejam abraçados e que tenham
esperança, que não percam esperança, e que todos aqueles que estão ao lado desses idosos possam a eles levar o carinho, o afeto que todos nós precisamos e queremos para nós. Vamos vibrar pelas nossas crianças, aquelas que estão nos orfanatos, aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a violência, contra o desamor, para que sejam amparados, que sua infância seja amparada, para que se tornem adolescentes melhores e seres humanos melhores, seguindo em suas jornadas. Vamos vibrar por aqueles que detêm o poder em todas as esferas, para que possam ser devidamente inspirados a propiciar às populações condições dignas de vida, que deixem de pensar nos seus interesses pessoais e pensem no interesse da coletividade, fomentando o equilíbrio, fomentando a harmonia e não contribuindo para a desavença, para o desamor. Vamos vibrar pelo nosso imenso Brasil. Brasil, esse coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que dele possam sair luzes que alcancem todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em guerra, em conflito, para que seus governantes possam ser tocados pela luz do amorável Mestre Jesus e deixem de fomentar a guerra e estimulem ao contrário a paz, não a paz no mundo que se faz à custa de forças bélicas, de canhões, de mísseis e de armas, mas a paz como Jesus nos trouxe, a paz de Jesus, independente de crenças religiosas, independente de raças, de etnias ou ideologias partidárias e políticas, para que todos possam assim contribuir para que a nossa terra, este nosso planeta Terra, possa se transformar de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, não esquecendo que essa transformação começa em nós, com as nossas atitudes, de amor, de benevolência para com o próximo, e assim estaremos para que a Terra possa efetivamente ser esse planeta de luz, governado pelo amorável Mestre Jesus. E agora, voltemos para este salão e vamos vibrar pelos nossos mentores dessa casa de paz e amor, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir na tarefa de acolher, assistir e socorrer todos que aqui chegam, encarnados e desencarnados, para que possam receber o carinho, o amparo, a palavra de esperança. Vamos vibrar por aqueles nomes que se encontram nas urnas, na entrada desse salão, para que as equipes especializadas possam levar até a cada um deles, encarnados e desencarnados, o medicamento necessário na razão de suas necessidades. Vamos vibrar por nossas casas irmãs, pelo CASPAG, no seu imenso trabalho de assistência social, para que possa continuar levando o pão amigo, levando o medicamento, levando o auxílio para a busca do trabalho e levando sobretudo o amor aos mais necessitados. Vibremos pelo CREPAD para que possa prosseguir com seu trabalho de auxílio aos dependentes químicos, para que possam ser novamente colocados na sociedade, suas famílias, com novas condições dignas de vida, com equilíbrio e com serenidade. E agora? É o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar e continuar mandando nossas vibrações de amor para os espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, nos princípios curativos e transformadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais, nos rios. Vamos vibrar e mentalizar os reservatórios cisternas de nossos lares, e ainda os vasilhames onde depositamos a água que consumimos, e ainda as garrafinhas que se encontram nesse salão, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam, através da ação magnética, neles colocar os fluidos medicamentosos
que vão beneficiar a todos que desta água sorverem, na razão de suas necessidades, sejam órgãos físicos, sejam necessidades espirituais. Mas não nos esqueçamos que a eficácia desse fluido bendito depende, sobretudo, de nossas atitudes e de nossa fé. Assim, antes de sorvermos esse fluido bendito, elevemos o pensamento ao Pai e agradeçamos, sobretudo, pela bênção da vida, para que possamos, assim, criar uma atmosfera de paz em nosso entorno, que propicie a aproximação dos amigos espirituais, dos bons espíritos, que estarão junto de nós em todos os momentos de nossas vidas. E assim, meus amigos, nesse lindo domingo ensolarado de Páscoa, de luz, paz e amor em Jesus.